Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver algumas funções lógicas como se, e, ou e shor. A gente vai aplicar essas funções aqui num exemplo prático para a gente ver como é que funciona. Vamos lá? Então, olha só, o exemplo que eu tenho aqui é uma tabelinha de vendedores, onde cada vendedor tem ali uma meta para atingir, para a gente dar algumas medalhas para esses vendedores. Então, vamos lá, ó. A empresa quer entregar medalhas aos vendedores com base nos seguintes critérios. Então, a gente vai dar uma medalha de ouro para o vendedor, caso o vendedor tenha vendido mais de 3 mil em cada semestre, nos 2 semestres. A gente tem a tabelinha aqui dividida pelo primeiro e segundo semestre. Uma medalha de prata, caso o vendedor tenha vendido mais de 3 mil em apenas um semestre, né? Então, pelo menos não, né? Em apenas ou um ou outro, ele tem que ter vendido 3 mil para ganhar a medalha de prata. E medalha de bronze, caso o vendedor tenha vendido mais de 2 mil em qualquer semestre, ok? Claro que se ele vendeu mais de 3 mil ele é ouro, ele não vai ganhar uma medalha de bronze, né? Ele vai ganhar uma medalha de ouro se ele conseguiu atingir aí os dois semestres, né? A venda dos 2 semestres ali, a meta. Então vamos lá, como é que está funcionando aqui? F9, para calcular, está com números aleatórios. Vamos lá, vamos avaliar aqui. O vendedor 1, ele está com medalha de bronze, por quê? Porque ele vendeu aqui ó, no primeiro semestre 2 mil e pouquinho e no segundo semestre 2.400 e pouquinho. Então, ele atingiu esse critério aqui, né? Mais do que 2 mil em qualquer dos semestres, tá? Poderia ter vendido 1.000 e tanto aqui, que ele ainda assim ia ganhar uma medalha de bronze. Vamos ver alguém que ficou com medalha de ouro aqui, ó. Esse cara aqui ficou com medalha de ouro, vendedor 14, por quê? Porque ele vendeu mais de 3 mil, tanto no primeiro semestre, quanto no segundo. E medalha de prata? Quem é que está ganhando medalha de prata aqui? Por exemplo, o vendedor 12, que vendeu mais de 3 mil no primeiro semestre, mas não vendeu mais do que 3 mil no outro, né? Senão ele teria sido medalha de ouro. Então, como é que está funcionando essa função aqui? Ó? Vou abrir ela aqui um pouquinho, que a gente vai usar para fazer esse cenário aqui, essas 3 funções aqui. Então, a gente vai usar o e, o shor, no caso, e o ou. O shor pode ser um pouquinho novidade para algumas pessoas, mas a gente vai explicar como é que ele funciona direitinho, ok? O que eu fiz aqui? Deixa eu reexibir as colunas. A gente vai fazer passo a passo, tá? Para não fazer só numa barra de fórmula só, né? A gente vai fazer as funções separadinhas. Então, vou deletar aqui. E a gente vai começar com medalha de ouro, que é o mais fácil ali, digamos assim, né? Então, vamos lá. Medalha de ouro, qual que é o critério? O vendedor tem que ter vendido mais de 3 mil em cada semestre. Então, eu vou validar se ele vendeu mais de 3 mil nesse primeiro semestre e também mais do que 3 mil no segundo semestre. Então, eu já até dei a dica, né, de qual função a gente vai usar. A gente vai funcionar igual se, no caso, que a gente vai validar, e aqui eu vou usar a função e, porque eu vou validar mais do que uma coisa. E essas duas coisas que eu vou validar precisam ser verdadeiras, né? Tanto isso e isso também, né? E isso, né? As duas coisas. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu vou validar? O meu valor de vendas aqui no primeiro semestre tem que ser maior ou igual que 3 mil, ponto e vírgula. E o que mais? O valor de vendas no meu segundo semestre tem que ter sido maior ou igual que 3 mil. Né? Os dois. Fecha parênteses. Então, se essas duas condições, ou essas duas perguntas, esses dois critérios forem verdadeiros, né? Esses dois valores forem verdadeiros, ponto e vírgula, eu vou dar para ele uma medalha de ouro. Ponto e vírgula. Se não vou dar nada ali, ó. Vou deixar em texto vazio. Então, abre uma aspas, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. E fecha parênteses. Dá um enter. Aqui, eu só vou clicar aqui ó, na alça de preenchimento aqui, para ele já substituir as fórmulas, para não precisar copiar e colar, tá? Às vezes ele faz automático, às vezes ele aparece ali para você quando você está editando sua tabela. Vai dar no mesmo, é só copiar e colar. Mesma coisa que fazer isso, né? Ctrl C, Ctrl V para todo mundo. Então, aqui ele pegou medalha de ouro para esse cara aqui, por exemplo, vendedor 2, por exemplo. Por quê? Porque ele está atendendo os critérios, né? Mais de 3 mil no primeiro e mais de 3 mil no segundo. Agora, o X da questão, e aí já vem o shor, né? O X da questão é na medalha de prata. Por quê? Porque na medalha de prata, eu preciso validar que ele tem vendido, né, 3 mil reais em apenas um dos semestres, né?
E aí pode ser qualquer um dos semestres, mas tem que ser só um. Não posso ter vendido 3.000 nos dois, porque senão ele é uma medalha de ouro. Então o que eu vou fazer? A gente vai usar aqui a função SHOR. O que a função SHOR faz? Ele faz uma validação de exclusivo ou. E aí a gente entra um pouquinho naquela matéria de lógica matemática, que eu não sei se você teve ou não, mas o que é essa lógica de exclusivo ou? Eu fiz aqui ó, o SHOR, tabelinha de explicação. O que é o exclusivo ou? O exclusivo ou, ele só te retorna verdadeiro quando o teu resultado aqui das tuas condições, você tem um número ímpar de verdadeiros. Como assim? Por exemplo, se eu estou validando dois valores, eu posso ter as opções de combinação, né? Falso e falso, verdadeiro e falso e verdadeiro e verdadeiro. Aquela matriz verdade lá que a gente aprende na aula de lógica matemática. E o resultado do SHOR, o exclusivo ou, só vai te retornar verdadeiro quando você tem um número ímpar de verdadeiros aqui aparecendo. Por que eu fiz com outro exemplo aqui de ABC? Por exemplo, quando eu estiver validando 3 valores, eu posso ter as opções de falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então aqui, o que ele vai te retornar como verdadeiro do SHOR, né? Se você colocar um SHOR desses 3 parâmetros, desses 3 argumentos. Ele só vai te retornar verdadeiro caso o número de verdadeiros que estejam aparecendo aqui seja ímpar, né? Seja ímpar. Caso o número de verdadeiros aqui seja ímpar. Então, aqui ele retornou verdadeiro essa linha, por quê? Porque eu só tenho um verdadeiro aparecendo. Aqui também eu só tenho um verdadeiro aparecendo. Aqui, como eu tenho 2, ele me deixa falso aqui o resultado do SHOR. Aqui a mesma coisa, eu tenho 1. Aqui eu tenho 2, então ele me retorna falso. Aqui eu tenho 2, ele me retorna falso. Aqui eu tenho 3, e 3 é um número ímpar, então ele me retorna verdadeiro. Quando que a gente usa normalmente SHOR? Um exemplo mais prático. Por exemplo, no interruptor do seu quarto. Quer dizer, talvez tenha, mas pense nos interruptores dos quartos que você tem do ladinho da porta ali já tem um, e do lado da sua cama tem outro interruptor que apaga a mesma luz, acende e apaga a mesma luz. Então, é mais ou menos esse cenário aqui. Quando os dois interruptores estão desligados, a luz está desligada. Se um interruptor está ligado e o outro não, a luz está ligada. Se aquele outro interruptor está desligado e o outro está ligado, a luz também fica ligada. Se os dois estiverem ligados, ele corta o circuito, então ele desliga. Então é bem similar a esse comportamento do interruptor ali, por exemplo, de um quarto que tem 2 interruptores para a mesma luz, ok? É isso que é o resultado SHOR. No nosso exemplo aqui, é o que eu quero saber. Por exemplo, eu só quero que ele me traga verdadeiro caso eu tenha apenas um semestre atingido mais do que R$3.000. Então, pode ser esse e pode ser esse. Mas eu não posso usar a função OU, porque a função OU ele vai me retornar verdadeiro mesmo no cenário dos dois atingirem 3.000. Né? E aí eu vou encobrir a medalha de ouro. Porque o OU ele funciona ou esse ou esse. Então pode ser só um, pode ser só o outro ou pode ser os dois. Esse é o OU. O SHOR não, o SHOR ele trabalha daquela forma exclusivo ou. Então aqui a gente vai usar igual. Se SHOR, né, a gente vai validar SHOR. Qual que é o meu primeiro teste? Mesma coisa da medalha de ouro ali, né? Eu vou validar as mesmas coisas. Então o meu primeiro semestre aqui tem que ser maior ou igual a 3.000, ponto e vírgula. E qual é o outro argumento ali do meu SHOR? O segundo semestre tem que ser maior ou igual a 3.000. Então aqui ele só vai me retornar verdadeiro caso apenas um desses caras sejam verdadeiros, porque eu tenho 2 parâmetros, né? Tenho 2 argumentos, e ali como a gente viu na tabelinha é verdade. Se os dois forem verdadeiros, ele vai me retornar falso. Se apenas um for verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro. Então se isso, e aí ele está fazendo a continha, ponto e vírgula, ele vai ser uma medalha de prata. Medalha de prata. Ponto e vírgula. Se não, ele não vai ser nada, né? Não vou deixar nada ali para ele. Abre e fecha parênteses e pronto. Enter. E eu vou copiar aqui para todo mundo, né? Ctrl C, Ctrl V, pode ser também, mesma coisa. E aqui ele já está fazendo a lógica. Então, para quem que ele está jogando medalha de prata? Para quem exclusivamente fez 3.000 em ou um semestre ou outro semestre, mas exclusivamente, né? Ou um ou outro.
não é inclusivo igual à função ou, que é o que a gente vai ver agora, medalha de bronze. Então, medalha de bronze agora, qual que é o caso? Caso o vendedor tenha vendido mais de 2.000 em qualquer semestre. Então, a gente vai fazer em duas partes aqui. Eu vou fazer só o ou, que é bem tranquilo. Então, vamos lá. Igual, se ou o primeiro semestre tem que ter sido maior ou igual que 2.000, ponto e vírgula, ou o segundo semestre tem que ter sido maior ou igual que 2.000. Então, se essas duas condições aqui, ou uma ou outra, forem verdadeiras, ponto e vírgula, eu vou dar para ele aqui medalha de bronze. Se não, não vai ser nada. E aí, por que eu falei que a gente vai fazer em duas partes? Porque eu não estou validando aqui, na medalha de bronze, as outras medalhas, né? Então, já deu para perceber aqui, né? Que, por exemplo, ele tem uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Não é isso que a gente vai querer. Nessa coluna medalha final aqui, eu vou colocar ele no final da validação do C. Então, ele já vai ter validado se ele é uma medalha de ouro, se ele é uma medalha de prata, e se ele não for nenhuma das duas, aí que eu vou validar se ele é uma medalha de bronze. Então, por isso que eu vou deixar daquele jeitinho ali, só para a gente não se confundir. Então, olha só, medalha de ouro, a gente usou a função E para validar as duas condições. Então, ele tem que ter tido receita maior, né, ou vendas maiores que 3.000 no primeiro semestre e no segundo semestre. Na medalha de prata, a gente usou o SHOR, porque eu preciso ter exclusivamente ou em um semestre ou exclusivamente em outro semestre, tá? Não posso ter nos dois. E na medalha de bronze, eu usei ou um ou outro, né? Ou um primeiro semestre maior que 2.000, ou o segundo semestre maior que 2.000, ou os dois maior que 2.000. Para mim, tanto faz nesse caso. Então, eu usei só o ou. E aí a gente tem as três validações. Como que eu coloquei aqui na função da coluna, por exemplo, medalha final, né? Que eu vou pegar só o consolidado, eu vou ocultar isso daqui depois, né? Eu poderia ter feito direto aqui, só fiz o passo a passo para a gente aprender direitinho. Então eu vou deletar isso daqui para a gente fazer junto, deleta. E aí o que eu fiz? Para não precisar escrever de novo, o que eu fiz? Vim aqui na medalha de ouro que eu fiz, copiei a função aqui, ou a fórmula, como você queira chamar. Vou aqui na medalha final, vou dar um Ctrl V. E aí agora eu vou arrumar aqui essa função para eu conseguir entender melhor. Então o que eu vou colocar aqui? Vou dar um Alt Enter aqui no comecinho. Vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor. O Alt Enter dentro da barra de fórmulas, você só quebra a linha, né? Só dá um Enter ali na linha. Então fica mais fácil de ver. Então eu estou fazendo aqui um C. Blablabla. Se tudo isso daqui for verdade, ele é uma medalha de ouro. Aí ponto e vírgula. Se não, né? Ou seja, no valor se falso, eu vou dar um Alt Enter aqui, porque eu vou quebrar a linha. Ó, Alt Enter. Se não, eu vou pegar a função da medalha de prata para colocar aqui agora. Então, vou aqui na medalha de prata e vou copiar a função aqui do C. Ctrl C de novo para copiar e vou editar aqui a minha medalha final. Eu vou editar o finalzinho aqui, ó. Se não for medalha de ouro, então vou validar se ele é uma medalha de prata. Então, vou trocar isso daqui pela função aqui da medalha de prata. Vou dar um Alt Enter aqui, ó, no final. E aí ele vai validar se o SHOR, blá, 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 então medalha de prata. Se não, que foi o que a gente colocou aqui, ó, textinho vazio, eu vou trocar esse textinho vazio pela função que a gente fez aqui da medalha de bronze. E aí eu vou copiar aqui o C, Ctrl C, volto na minha medalha final e troco esse textinho aqui pela função que a gente fez da medalha de bronze. Então, se ele for medalha de ouro, coloca a medalha de ouro. Se não, valida se ele é da medalha de prata. É da medalha de prata? Coloca a medalha de prata. Não é da medalha de prata? Valida então que ele é da medalha de bronze. E se ele for, coloca a medalha de bronze. Se não, eu posso até colocar agora aqui um Alt Enter, né? Posso até colocar entre texto aqui, sem medalha nenhuma, né? Porque aí ele não encontrou nenhum cenário. Sem medalha nenhuma. E esse cara, infelizmente, né? Fazer o que? Faz parte. E aí eu vou só dar um Enter, copiar para todo mundo a fórmula aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E eu posso agora ocultar essas colunas aqui. E agora sim a gente tem a nossa validação do jeitinho que estava aqui. Deixa eu voltar essa barra de fórmula para o tamanho normal aqui. Então eu vou dar um F9 aqui. Calculamos. Vamos lá. Vamos validar. Esse cara aqui, vendedor 1, é medalha de prata, por quê? Porque ele atingiu exclusivamente mais do que R$3.000, né, em um dos semestres, no primeiro semestre aqui no caso. Mesma coisa para o segundo aqui. O vendedor 3 e 4, ó, sem medalha. Por quê? Sem medalha nenhuma. Por quê? Porque eles não conseguiram atingir nem R$2.000, nem em qualquer dos semestres. Nem
Nem nenhum não, né? Nem em um, nem no outro, ok? Vendedor 5, medalha de bronze. Por quê? Porque ele atingiu mais do que 2.000 ou em um ou em outro. Então ele está medalha de bronze. Medalha de prata a gente já passou. Vamos ver se tem alguém de ouro aqui. Aqui, ó. Vendedor 14, ouro. Por quê? Porque ele atingiu mais do que 3.000 no primeiro e mais do que 3.000 no segundo. Ok? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e utilizem o Chora aí no dia a dia de vocês, ok? E o E, o O e o C também, né? Todas as funções aí, ok? Não se esquece que quarta-feira a gente tem vídeo novo no canal. Deixa eu colocar aqui, ó, vídeo novo. Quarta-feira a gente tem aula ao vivo no canal, ok? Às 8, onde você pode tirar suas dúvidas comigo aqui no chat. Terça-feira a gente tem vídeo novo gravado, como esse aqui, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui o que você achou, tá? Compartilha com os seus colegas de trabalho, amigos, quem está estudando Excel, ok? Eu vou deixar aqui do ladinho, né, como sempre, antes que eu esqueça, os contatos. Então você pode tirar dúvidas ali comigo também de Excel, né? No WhatsApp Business ali, tem e-mail também para a gente tratar de projetos, tem o grupo do Telegram, onde eu deixo os conteúdos das aulas, quando eu tenho planilha para disponibilizar, é ali que eu deixo, tá? É só escanear o QR Code que você consegue ser direcionado ali para o Telegram, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês então na próxima aula e quarta-feira na aula ao vivo, ok? Valeu, um forte abraço, até mais, tchau, tchau!